George Washington Bridge in Queens. The inbound LIE is slow from the Grand Central in through Queens Boulevard. The Grand Central sluggish Francis Lewis in through 188. Then pretty much from LaGuardia right into the BQE. Northbound Cross Island still heavy and slow from Northern Boulevard right on up into Bell Boulevard. Channel Delta, New York State Thruway has a mile delay coming down to the Tappan Zee. Inbound at the Midtown Tunnel, you're looking at... O ano era 1984 e o dinheiro corria solto pelas ruas de Wall Street. E nessa época existiam dois grandes traders, que eram o Richard Dennis, que começou a operar com 17 anos de idade, $400 na conta, e conseguiu o incrível feito de transformar esses $400 em $200 milhões, que na data de hoje, se corrigidos, equivaleriam a $560 milhões. E também tinha o seu sócio, William Eckhart, que também já era milionário fazendo day trade, e os dois tinham uma casa de trade chamada CID Commodities. Certo dia os dois discutindo, numa discussão calorosa para saber se, para ser um trader bem sucedido, você tem que nascer com esse dom natural e só quem nasce com esse dom vai conseguir ser bem sucedido no trade, era a opinião de William, ou se qualquer um treinando, estudando e se esforçando com seu talento conseguiria ser bem sucedido no trade, que era a opinião do Richard Dennis. Então eles decidiram fazer uma aposta para ver qual dos dois estavam certos. E o Richard Dennis propôs fazer um processo de recrutamento de pessoas que não entendiam nada de trade, para que eles pudessem fazer um treinamento com essas pessoas, e após esse treinamento, essas pessoas poderiam colocar em prática os conhecimentos por um determinado período de tempo e ver se elas conseguiriam ser bem-sucedidas no trade. E esse foi o anúncio que eles fizeram no jornal na época, para conseguir recrutar essas pessoas. Foi um anúncio que eles fizeram em 1984, e vocês podem imaginar todo tipo de gente que se candidatou para fazer parte desse processo seletivo. Foram mais de 1.000 currículos entregues e tinha gente de todo tipo, desde jogador profissional de pôquer, dançarino, entregador de jornal, açougueiro, gente desempregada, até mesmo profissionais com MBA se candidataram para as vagas. A proposta seria a seguinte: as pessoas teriam que se mudar para Chicago. Se elas passassem no treinamento, elas teriam direito a 15% dos lucros das operações que elas fizessem com o dinheiro do Richard Dennis. Mas antes de participar do treinamento, essas pessoas precisariam responder um questionário com 63 perguntas que foi elaborado pelo Richard Dennis e o William para avaliar o apetite dessas pessoas ao risco. Entre algumas dessas perguntas estava, por exemplo, qual o maior risco que você já correu na sua vida e o porquê. Outra afirmação que você deveria confirmar se é verdadeiro ou falso é: se você tem $100 mil, você deve arriscar $25 mil em um único trade. Ou outra que era bem bacana, que era a respeito do seguinte: você deve seguir o palpite de terceiros para fazer operações? Uma curiosidade bem interessante é que o Richard Dennis, por exemplo, negou um cara que respondeu uma pergunta sobre risco, que ele dirigiu um carro lá na Arábia Saudita por 6 meses com a garrafa de uísque atrás do porta-malas do carro, correndo o risco de ser preso, e na Arábia Saudita é proibido beber bebida alcoólica, ser condenado, ficar preso e ainda tomar 100 chibatadas. Ele negou esse cara porque ele avaliou que esse risco era um risco muito grande. E ele aceitou um outro cara que dirigiu por 6 horas seguidas para ir assistir uma final de um jogo importante de basquete, porém o detalhe é que o cara não tinha o ingresso do jogo e ele ia tentar comprar quando ele chegasse ao estádio. Então eles decidiram que esse era um bom risco, era um risco que valia a pena ser corrido, pois valia a pena por ser um jogo importante. Inclusive, essa pergunta sobre risco era mais importante tanto para o William como para o Richard Dennis, porque ela revelava o apetite ao risco que a pessoa poderia correr e se era um apetite sensato ao risco, né? Então, após esse procedimento, desse questionário, essas pessoas foram entrevistadas, foram selecionadas algumas delas e se iniciou o treinamento lá na CID Commodities em Chicago, onde essas pessoas passariam por um treinamento rígido, onde eles iam ensinar a estratégia que eles utilizavam para operar na CID Commodities. Foi feito um contrato em que essas pessoas não poderiam revelar qual estratégia era essa durante 5 anos. Então essa estratégia era sigilosa por 5 anos. Então foi iniciado esse treinamento e eu vou falar o nome de algumas dessas pessoas que foram aprovadas. Uma dessas pessoas era Lee Shevel, que era secretária, passou no programa, virou uma trader tartaruga e hoje ela administra um fundo de mais de $150 milhões e é uma das gestoras mais bem-sucedidas dos Estados Unidos. Tínhamos também Michael Carr, que era um programador
da Dungeons Dragon, que era um jogo bem famoso de RPG, se candidatou para a vaga, se tornou um tartaruga e teve um faturamento superior a 30 milhões de dólares. Outro importante trade que participou desse projeto foi o Michael Covel, que inclusive ele fez o livro inspirado, contando a história de todo o projeto Turtles, que era o projeto dos tartarugas, e também é um grande trade. Hoje ele tem um podcast na Apple TV, e o cara ganhou mais de 80 milhões de dólares fazendo trade também. Enfim, foram 23 traders, todos muito bem sucedidos. Teve ex-traficante, teve jogador profissional, como eu falei. Vai estar passando a foto de alguns deles para vocês. Mas o foco aqui é dar continuidade em como que foi o decorrer desse projeto dos tartarugas. E a gente agora vai para a parte dos resultados desses caras depois que eles passaram pelo processo de treinamento. Bom, o projeto durou pouco mais do que 6 anos e vocês estão vendo aí agora na tela alguns dos resultados de alguns dos traders tartarugas, onde a gente pode ver ali, por exemplo, o Jim Melnick, que conseguiu 100% no primeiro ano, 42% em 1985, 160% de lucro em 1986 e 46% de lucro em 87, que se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão ver que foi a crise da Black Monday, foi uma das piores crises que aconteceram nos Estados Unidos no século XX, e os caras estavam lucrando 46%, Mike Carr conseguiu 49%, Ali Shevel conseguiu 178% em 87, a gente vê ali o Mike Cavallo lucrando 111%, então a gente tem resultados absurdos, provando que a tese do Richard Dennings estava correta. É possível ensinar pessoas completamente do zero a terem bons resultados, como ali o Stig Ostergaard, que teve um resultado de 297% em 1985. A estratégia do Richard Dennings e do William Akers era muito simples, era basicamente operar commodities. Você pegava a máxima dos últimos 20 dias, demarcava ela no gráfico, se o preço fechasse acima dessa máxima, você entrava comprado, com stop um pouco abaixo da mínima dos últimos 10 dias. Se operava um pouco alavancado, então por isso eles tinham esses resultados absurdos. O projeto se encerrou ali em 1991-92, porque o Richard Dennings se dedicou a um outro projeto, um outro fundo que ele estava tocando, e logo em seguida ele acabou se aposentando. Então essa foi a inspiração para o nosso projeto Jabuti. A gente vai fazer uma aula depois explicando a história de cada um desses traders, o que é que aconteceu com cada um desses caras que participaram do projeto Tartaruga. E a gente também vai fazer uma aula explicando sobre a estratégia do Richard Dennings, como ele utilizava, como você pode aplicar ela no Forex ou no mercado brasileiro. E agora a gente vai explicar aqui o projeto Jabuti, que é a versão abrasileirada do nosso projeto que a gente está mensurando tentar fazer. Bom, pessoal, agora que vocês entenderam o contexto da onde eu me inspirei para criar o projeto Jabuti, agora a gente pode falar sobre o projeto aqui que a gente quer fazer. Então vamos lá, por que surgiu essa ideia na minha cabeça? Eu entrei no educacional justamente por inspiração ao projeto do Richard Dennings, que é sobre ensinar as pessoas do zero como conseguir ter resultados no mercado financeiro. Já expliquei isso para vocês, vocês estão cansados de saber. Porém, durante esses 2 anos aí, 2 anos e meio que a gente está trabalhando nisso, eu vejo que muita gente vai ficando pelo caminho, muita gente não é interessado, muita gente não estuda, muita gente está mais pelo oba-oba do negócio. E aí a gente acabou até lançando a sala Black da gente, porém eu acho que na sala Black a gente cometeu algumas falhas ali, que foi não ter selecionado melhor a galera que ia entrar. Não estou falando que a galera que entrou lá não é boa, mas o objetivo da sala Black era uma coisa e acabou se tornando outra. O meu objetivo lá, de fato, era que as pessoas se tornassem trades, a maioria deixou de operar no meio do caminho, então entraram interessadas no bônus do projeto. Então, basicamente foi isso. Mas o nosso foco aqui agora, com o projeto novo que a gente está fazendo, que é o projeto Jabuti, é justamente esse. Então, primeira vez que eu li a história dos traders tartarugas do Richard Dennings, eu me senti fascinado pela história, achei muito bacana. Roteiro de filme, né? Então, eu sempre quis fazer um projeto desse nível, né?
Então foi a partir daí que surgiu a ideia de criar o projeto Jabuti. Então a gente vai começar um projeto do zero com a galera, diferente da Black. A galera vai começar operando com pouco, a gente vai montar um panorama de planejamento, a gente vai seguir um portfólio que vai ser definido pela nossa equipe, a gente vai sentar com todo mundo do projeto Jabuti, todo mundo vai começar com valores próximos ali de capital, entre 1.800 e 2.500 reais, a gente vai começar do zero. Ah, mas eu tenho 50 mil, eu tenho 30 mil, eu tenho 20 mil, eu tenho 100 mil reais aqui para me operar na minha conta. Então eu não vou poder operar no projeto Jabuti. Vocês vão até poder, gente, mas o projeto vai ser focado em ensinar vocês a se tornarem profissionais no day trade. Então não adianta de nada você ter 100 mil, 500 mil reais, 50 mil reais, 20 mil reais, que seria o equivalente a você ter ali uma Ferrari e você não saber pilotar uma Ferrari, você não saber pilotar uma Fórmula 1. Então, primeiro a gente vai começar no kart. A gente vai começar com R$ 1.800. Vamos seguir o gerenciamento, vamos tentar fazer esse capital evoluir. E aí o grupo inteiro vai começar com o mesmo valor, operando as mesmas estratégias, com a mesma quantidade de contrato. E aí a gente vai extrair os resultados dessa galera. Então, o objetivo do projeto Jabuti, acima de tudo, é mostrar que seguindo o gerenciamento correto, operando com o portfólio correto, vocês vão ter resultados. Então é isso que a gente quer mostrar para vocês. E aí a gente está bolando isso aí para oferecer para vocês. Então vai ser um curso que vai ter uma mentoria, né, uma duração de um ano. Vai ser uma sala exclusiva só para os membros do Projeto Jabuti. A galera vai operar junto com a gente. Então a gente vai estar operando junto com vocês aí. Vai ser eu que vou estar comandando esse projeto. Então, vou estar pessoalmente comandando esse projeto. A gente sempre vai fazer estudo de pregão, revisão de conteúdo que a gente soltar no YouTube, conteúdo exclusivo para a galera que vai estar nesse projeto. Então, esse projeto vai ser para quem quer virar trader de verdade. Se você não está afim de virar trader de verdade, você quer operar via robô, você quer ir operando aos poucos ali, isso aqui não é para você. Esse projeto é para quem realmente quer aprender a operar, quer evoluir e quer ter resultados, quer virar a chave, quer virar a curva. Então, você quer sair do zero, ficar rico, você tem a ambição de se tornar um trade bem sucedido, então esse projeto aqui é para você. Agora, se você não quer, ou você acha que o momento para você não é agora, então você já pode fechar o vídeo e pular aqui o projeto, porque isso aqui não vai ser para ti. Então, assim, a gente vai buscar pessoas que tenham um certo tempo para operar, que tenham tempo para estudar, que queiram se dedicar para seguir esse projeto durante esse um ano com a gente. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai começar todo mundo ali com um capital por volta de R$ 1.500, 1.500 a R$ 2.000, a gente vai definir esse valor ainda. Então, todo mundo vai começar com esse valor de 1.500 a R$ 2.000 de capital inicial. A gente vai definir qual estratégia a gente vai começar operando e depois a gente vai ir adicionando as outras estratégias. Na verdade, a estratégia que a gente vai começar vai ser a estratégia de Jabuti, que é uma estratégia que eu criei exclusivamente para esse projeto. Então, a gente vai estar rodando a estratégia com aí 1.500, R$ 2.000 de capital e depois a gente vai adicionando outras estratégias ao portfólio. As outras estratégias que vão entrar vai ser divergência do IFR, vai ser a frequência, a gente pretende adicionar o Markov índice, o Jabuti índice vai ser o primeiro que vai rodar, e a gente vai ter uma conta nesse meio tempo, porque qual que é o objetivo do projeto? Primeiro é ensinar vocês a operar com capital pequeno. Então a galera tem que começar a operar com capital pequeno para ganhar confiança, ganhar disciplina, seguir a estratégia. Se tomar loss, capital pequeno, caso quebre, dá para repor. Então, esse é o objetivo. Se você é bom com capital pequeno, se você tem resultado com capital pequeno, você vai ter facilidade para ter resultado quando você tiver um capital grande. Então, nosso objetivo é esse. Uma falha que o pessoal comete é o quê? Começa lá com R$ 5.000, quebra a conta, coloca mais 5, mais 10, mais 7, mais 3.000. Quando vai ver, perdeu 80 mil, R$ 50.000, R$ 100.000. Dinheiro que demorou a vida inteira para juntar no mercado de day trade. Então, nosso objetivo é começar com um pouquinho e ir evoluindo esse processo. Então, a gente vai ter uma conta
que vai ser uma conta grande, que vai ser com grana nossa, que vai ser R$ 40.000 que a gente vai colocar lá para operar. A gente vai colocar o portfólio inteiro para operar, então nessa conta. Então essa conta vai servir para quê? Tudo que for feito nessa conta, a gente vai abrir para vocês poderem acompanhar, verem o que é que a gente faria, o que é que eu faria, qual que seria a tomada de decisão, como que é montado o portfólio de estratégias, qual que é o meu planejamento. A gente vai fazer todo esse processo abrindo isso para vocês, planejamento, anotação, cálculo de gestão de risco, traçar meta, tudo isso vai ser aberto para vocês. Por que, que foi tomada a ideia de operar esse ativo? Por que, que vai operar esse capital com essa estratégia, com esse outro capital com outra? Então, a nossa ideia é o quê? Dividir esse capital de 40.000 em um portfólio de estratégias para o mini dólar. Então, ele vai estar operando no mini dólar, ele vai estar operando no mini índice. Então, a gente vai fazer um portfólio completo, que vai ser o portfólio futuro que vocês vão usar quando esse capital pequeno aqui crescer. Vocês vão estar usando esse portfólio futuro. Então, à medida que vocês trabalham psicológico, trabalham disciplina, adquire conhecimento, evolui o capital pequeno, vocês já vão estar sendo preparados, visualizando o que é que está acontecendo numa conta com capital maior de 40.000, que é uma conta nossa. Vocês vão estar vendo o que é que está acontecendo, vão estar vendo nota de corretagem, vão estar vendo ali resultado do profit, vamos estar abrindo ali para vocês poderem ver quais são as tomadas de decisões. E em cima desse capital, a gente também vai abrir uma carteira de ações aqui, que é para proteger esse capital aqui durante o tempo, né? Então, esse é um diferencial que vocês vão ter muito grande. E os lucros desses 40.000 aqui, a gente vai usar para o seguinte: se a galera no primeiro trimestre quebrar a conta aqui, esses 1.500, der um azar, ou por falha da pessoa, a pessoa não conseguiu seguir o planejamento, a gente vai pegar ali e vai fazer a reciclagem com vocês. Então, se no primeiro trimestre a gente lucrar 20.000, a gente lucrar aqui com esse capital R$ 30.000, enfim, lucrar R$ 10.000 aqui com esse capital, a gente vai distribuir esse lucro aqui para a galera que está negativa repor esse dinheiro. Então, repor o dinheiro que perdeu e continuar operando, né? Então, se passar pelo um drawdown no início do projeto e o portfólio da conta de 40.000 for bem, a gente vai usar esse lucro para poder resgatar vocês, vai injetar esse lucro na conta de vocês, vocês poderem operar e terem bons resultados e irem tendo desenvolvimento, passando pelo drawdown e adquirindo experiência no projeto. Então, eu pensei o projeto dessa forma, que dessa maneira vocês vão ter ali um guarda-chuva protegendo vocês. Então, o investimento inicial vai ser o dinheiro que vocês vão colocar na conta de vocês para operar, o valor para entrar no projeto, que daqui a pouco eu já vou falar, e aí vocês vão ter praticamente aula toda semana. A gente vai destrinchar todos os indicadores, que nem eu fiz lá na Black. A gente vai destrinchar estratégias. Vamos falar sobre a estratégia dos Turtles, que é dos tartarugas lá que eu comentei aqui no vídeo. Falar sobre estratégia de S. Livermore. Então, a galera aí, a gente vai estar falando sobre essas estratégias e mostrando para vocês. O objetivo é que vocês se tornem profissionais, consigam tomar as decisões sozinhos e comecem a andar com as próprias pernas, né? Assim como os traders tartarugas lá do Rich Dennis tiveram essa oportunidade, a gente quer fazer esse projeto no Brasil e dar essa oportunidade também para as pessoas aqui mudarem de vida, né? Então esse é o nosso objetivo. Então esses 40.000 vai servir aqui para vocês. E no final do ano, o que esses 40.000 tiver de lucro, a gente vai distribuir para os mentorados aí, esse lucro aí para a galera em partes iguais. Então, se lá no final a gente tiver 80.000 de lucro, a gente vai operar um pouco alavancado nesse portfólio, vai ser distribuído para vocês esse lucro aí como distribuição e como se fosse uma mesa proprietária, né? Então, a gente está falando aí que bem possivelmente vocês podem recuperar aí R$ 1.000, R$ 2.000 do valor investido no curso, só pelo resultado do projeto do próprio curso, né? Então, esse vai ser o nosso objetivo aqui. A gente vai ter uma estratégia exclusiva, que, na minha opinião, é uma das melhores estratégias que eu já desenvolvi. Uma estratégia exclusiva que vai ser só para quem participar do projeto Jabuti. Então, para quem não sabe, Jabuti é uma tartaruga brasileira. Então, a gente inventou aí essa versão abrasileirada. E a estratégia que vocês vão conhecer vai ser essa estratégia aqui, que eu vou apresentar aqui no final da aula. Eu vou explicar os valores do projeto e a gente vai dar continuidade.
Mas vamos lá. A estratégia é a estratégia Jabuti. Então, essa estratégia aqui, ela filtra os processos aqui estocásticos e ela vai falar para a gente quando que vai ter uma distribuição fora da acumulação de uma tendência, né? Então, a gente vê aqui uma acumulação aqui de preço, né? O mercado acumulado aqui. E essa estratégia ela é muito boa para identificar quando vai acontecer a distribuição, né? Vai ter um movimento de tendência após a acumulação. Ela é muito boa para fazer esse tipo de processo, gente. Então a gente teve ótimos resultados. Vocês já viram a tabela dela lá no grupo. Quem está interessado em participar do projeto, a gente enviou a tabela de resultados do grupo. E aqui a gente vai poder estar dando uma olhada aqui nos resultados dessa estratégia. Então, como que a gente vai fazer os filtros aqui da nossa estratégia? Então vamos lá, a linha azul é a linha de filtro de tendência, né? Então toda vez que a gente for ter a reversão de uma tendência e início de uma tendência nova, a gente vai ter o preço rompendo essa linha azul aqui, né? Então foi o caso aqui desse exemplo aqui em específico. A gente tinha essa linha azul aqui do dia 1º de novembro. Então o preço estava trabalhando abaixo dela. Então houve uma briga aqui pelo preço. O preço ganhou o valor da linha azul e ele foi embora em tendência. Então a linha azul vai servir como filtro. Quando o preço romper a linha azul para cima, a gente vai, não, vou até corrigir a palavra, não é romper. Quando a gente tiver o fechamento de um box na linha azul para cima, a gente vai ter tendência de compra. E quando a gente tiver o rompimento de um box, aqui a gente tem uma linha azul bem curta, fechamento ou abertura de um box abaixo da linha azul, a gente vai ter tendência de venda, sinalizando a operação de venda. Então vamos lá, recapitulando. Box fechando abaixo ou abrindo abaixo da linha azul. Quando o preço vem de cima para baixo, a gente vai fazer uma operação de venda. Quando o preço estiver operando abaixo da linha azul, que é o caso aqui desse segundo exemplo, e ele ganhar a linha azul, ou seja, a gente tiver um box fechando acima ou abrindo acima da linha azul, a gente vai entrar comprado no fechamento ou na abertura desse box. Então a gente vai ver alguns exemplos aqui. Além disso, toda vez que acontecer essas condições que eu acabei de explicar, a gente vai ter o gráfico aqui pintando a coloração verde para compra e vermelho para venda. Vai ter algumas situações que o gráfico não vai pintar essa sinalização. Então a gente tem que estar de olho, porque se acontecer do preço ganhar essa região, a gente vai fazer a operação independente de pintar o gráfico ou não. Isso acontece por causa de uma limitação do Profit, que eu não consegui estar aí corrigindo essa limitação do Profit, né? Então até 2 box ele consegue contar, após isso ele não conta. Então, para poder auxiliar, eu coloquei essa linha amarela aqui, que é uma linha de marcação, que a gente pode usar ela como marcação também, para caso o preço ganhe essa região, a gente vai estar aqui pegando a operação. Então a linha amarela sempre vai estar demarcando onde que vai ser a região em que o mercado vai estar possivelmente sinalizando um ponto de compra ou venda. Então a gente tem aqui agora, vamos dar uma olhadinha aqui se o meu gráfico está bem configurado, está tudo certo. Então a gente tem aqui agora as configurações já da estratégia explicada. Estratégia muito simples. E agora a gente vai ver o desempenho dela aqui no mês de novembro. Então, novembro de 2022, eu escolhi esse mês especialmente porque o 5 para 5 no dólar, esse mês foi terrível, né? Ele fechou negativo. Então, vamos ver como é que teria sido o desempenho dessa estratégia aqui se a gente tivesse começado com R$ 1.000 na conta. Então, a gente vai pegar aqui a estratégia, R$ 1.500 na conta, operando com um contrato. O gerenciamento que a gente vai seguir, ele é bem simples. A gente vai seguir o seguinte gerenciamento. Primeira condição de gerenciamento. Se a gente tiver 3 gains seguidos e fazer 45 pontos no dólar, a gente para de operar. Então, bateu 45 pontos no dólar, a gente vai estar parando de operar se for 3 gains seguidos. Se a gente tomar 3 stops seguidos, a gente vai parar também de operar. 3 stops seguidos, a gente encerra as nossas operações. Terceira condição, após atingir 45 pontos, se não for seguidos, né,
não for 3 gains seguidos, a gente vai continuar operando, porém se a gente tomar um stop, a gente vai parar de operar. Essa é uma outra regra aí que a gente vai seguir também. Então essa é uma regra que a gente vai estar seguindo. Não tem limite de gain e o limite de stop é até 45 pontos. Se a gente perder 45 pontos no dia, a gente para de operar. Esse é o limite de stop diário. Ou se a gente tomar 3 stops seguidos. Então essas são as regras que a gente vai estar seguindo. Então vamos pegar aqui, galera, o dia 1º de novembro e vamos ver como é que foi o desempenho dele, né? Então a gente teve aqui a abertura aqui do preço no 5185. A gente observa que a gente tinha aqui o que a gente vai sempre considerar, pessoal, a linha azul do dia que a gente está operando. Então, as linhas dos dias anteriores a gente não considera. Então, por exemplo, essa linha azul aqui a gente não vai considerar. Essa linha amarela aqui a gente também, no momento, não vamos considerar. A gente vai considerar apenas a linha azul. Então, o mercado, se ele ganhar a linha azul para cima, a gente vai comprar. Como não tem linha azul de referência para baixo, então a gente não tem como vender. Então, aqui o preço foi se deslocando e a linha azul veio em contra ao preço. E aí aqui a gente teve uma situação que o preço, o box aqui, ele fechou acima da linha azul. Então, a gente vai estar operando aqui no 9R. O box fechou acima da linha azul, pintou de verde. Então, a gente tinha a linha azul aqui nesse ponto e o fechamento do box foi aqui. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai realizar uma compra. Essa compra aí foi no 51,96. O nosso stop, ele vai ficar aqui na grade de preço, ó, marcado. Não se assustem com o tamanho do stop. Ele vai estar aqui marcado na grade de preço. Nosso stop aqui, ele estava no 51,76,5, porém a gente sempre vai colocar um ponto abaixo dessa região. Então o stop ficaria no 51,75,5. Vai assustar o tamanho do stop. É um stop de 20 pontos. Porém, o mercado vai calculando as correções dos processos estocásticos e o nosso stop vai diminuindo. E qual que é o nosso take? O nosso take vai ser de 15 pontos. Então, se o mercado subir aqui mais 15 pontos, a gente vai sair fora do trade. Então, a gente tem que ficar atento. A nossa linha de stop, ela vai começar a surgir daqui a pouquinho. Então, a gente tem que sempre ir deixando, corrigindo o nosso stop, sempre um ponto abaixo da linha de stop, alvo de 15 pontos. Se o mercado andar 10 pontos ao nosso favor, stop na entrada. A gente move o stop para a entrada, a gente desconsidera a linha de stop. Então, aqui a gente teve um candle fechando para cima, então a gente teve um box fechando para cima. Perceba que o nosso stop aqui agora ele subiu. Então o preço subiu para o 51,76,89. Depois da vírgula aqui da quarta casa decimal, para quem já fez a mentoria, já aprendeu que a gente tem que aproximar para o número inteiro de cima. Então nossa linha de stop aqui estava no 51,77. Então o nosso stop agora vai ser movido para o 51,76. Então o mercado continuou subindo aqui, então, e o stop foi acompanhando aqui a alta do mercado. Porém, aqui, ó, 10, 15 minutos depois, 3 minutos depois para ser exato, o mercado aqui, ele já tinha aqui subido 10 pontos, né? Então aqui a gente já moveria o nosso stop para a nossa entrada. Então vamos dar uma olhada aqui, subiu aqui em 1 minuto, coisa de 1 minuto aqui, pessoal, subiu 20 pontos. Então teria pago o nosso gain aqui. A gente ganhou R$ 150. Então o que é que a gente vai fazer? Alvo sempre de 15 pontos. Então a nossa compra foi aqui no fechamento desse box, alvo de 15 pontos para cima, pegou, sai fora. Se andar 10 pontos, stop na entrada. Então aqui agora a gente aguardaria um novo um novo processo estocástico, dando entrada agora na paridade para venda ou para compra, né? Pode surgir uma paridade aqui para compra. Então o preço continuou subindo, agora ele deu uma corrigida. Vamos ver o que aconteceu aqui. A gente teve aqui agora a linha azul, o preço fechando um box abaixo da linha azul aqui, que inclusive essa linha aqui de referência estava vermelha, né? Então aqui surgiu uma operação de venda. A nossa venda aconteceria no fechamento do box ou na abertura do box que ganhou a linha azul. Então nesse caso aqui foi o fechamento. A gente vendeu no 52,16
nosso stop ia ficar lá em cima, no 52,39. É um stop de 23 pontos. Assusta um pouco. E o nosso take é de 15. Vitor, o payoff dessa operação é negativo. Não é, galera. Na média, o nosso payoff, nosso stop, fica em 7, 13 pontos. Então a gente tem um payoff positivo. Então vamos ver o que é que houve aqui. O mercado deu uma derretida, chegou a cair 6 pontos, não atingiu o nosso break-even. À medida que o preço andou, o nosso stop foi baixando. Então aqui em relação à nossa entrada, a linha de stop estava aqui agora, nesse momento, no 5,226. Nosso stop deveria estar no 5,227, era um stop de 11 pontos. Então já tinha payoff positivo. Não caiu 10 pontos para ativar o break-even. O mercado caiu 3 minutos depois, 15 pontos. Pagou o nosso take. A gente fechou aqui mais 150. A gente chegou aqui agora a 1.800 de lucro, ou de capital. R$ 300 de lucro já no primeiro dia. Então vamos para a próxima etapa aqui, ver qual foi a próxima operação. A próxima operação, percebam que direto vocês vão ver que quando o mercado ganha paridade aqui do estocástico, tem pernadas absurdas. Lá na mentoria do projeto da Jabuti, a gente vai ensinar a pegar essas pernadas aqui, ó, 40 pontos de pernada. A gente teve aqui mais 40 pontos de pernada. Foram 80 pontos nessas duas pernadas aqui. Então vamos avaliar aqui, ó. Preço trabalhando acima ou abaixo da linha azul, ganhou a linha azul. Nesse caso aqui a gente vai entrar comprado no fechamento desse box no 5,184, alvo de 15 pontos. Nosso stop vai ficar no 51,67,5, abaixo aqui da marcação da grade de preço do nosso stop, abaixo um ponto. E vamos ver o que é que ocorreu aqui, né? Então a gente teve aqui, ó, o mercado trabalhou, subiu 8 pontos, não ativou o break-even, não voltou para estopar a gente, ó. Então percebam que a gente começou com stop de 16 pontos, e aqui nesse box aqui, o box das 9,51, nosso stop agora estava aqui próximo dos 9 pontos. Então o mercado continuou subindo, pagou 15 pontos de lucro. Então a gente ganhou mais 150, 45 pontos em um dia antes das 10h20 da manhã, pessoal. Então esse é o potencial dessa estratégia. Então já teve vídeo lá nos stories do resultado dessa estratégia, a galera provavelmente deve ter visto. Então agora, o que é que a gente aprende aqui com a nossa regra? A gente teria a opção de parar a operação aqui no dia, 3 gains seguidos, segundo as regras que eu passei, a gente para de operar, só vai operar no dia seguinte. Se a gente tivesse continuado, teria tomado um stop aqui, né, abertura desse box, a gente teria tomado um stop aqui, teria tomado vamos ver aqui se teria tomado mais um stop. Não teria tomado um stop aqui, né? O mercado subiu ali, teria saído aqui praticamente no 0 a 0, mas teria outra venda. Mas enfim, aqui depois eu vou liberar o indicador para vocês poderem testar. Houveram outras operações, pagou 30 pontos nessa, mas a gente vai focar aqui no gerenciamento que foi passado. 3 gains seguidos, para de operar. Então a gente vai agora para o dia 2 ou para o dia 3 de novembro, né? Dia 2 foi feriado. Então vamos lá para o dia 3 de novembro, que foi aqui. Então aqui dia 3 de novembro, a gente tem aqui uma situação interessante para se observar. A gente teve aqui o mercado ganhando essa região aqui no gap. Então essas regiões de ganho no gap, a gente não vai estar operando. Então ele abriu neutro lá, a gente não fez nada. Primeira operação do dia foi uma venda, que ela aconteceu aqui, quando o preço ganhou essa região. A gente fez a nossa venda aqui. O mercado não chegou a cair 10 pontos para ativar o break-even. Subiu aqui, a gente foi estopado em menos R$ 130 aqui, porque aproximado na linha está em 12 pontos. Então a gente perdeu R$ 130 aqui no nosso operacional. Só que imediatamente houve o ganho da paridade para compra e a gente teve uma compra no fechamento desse box aqui. Vamos voltar ali para a gente poder observar onde é que foi. Então no 5,224, nosso stop aqui nesse caso era de 25 pontos, mas o nosso alvo era de 15. O mercado foi movimentando, ó, acompanhando o preço, o stop. O mercado chegou a subir 10 pontos aqui. Vamos dar uma olhada, chegou a subir 10. Vamos ver aqui se ele teria estopado na entrada dessa operação. A abertura foi, fechamento foi no 5,224. Aqui foi no 24 também, teria saído no 0 a 0 essa operação aqui. Mas logo em seguida pagou.
Porém, por volta das 9h43 da manhã, preço ganhando a linha aqui de paridade para venda, a gente entrou vendido, alvo de 15 pontos para baixo. Vamos ver o que é que houve aqui nessa operação. Olha que pernada de baixa incrível aqui que deu, gente. Não ativou o break-even. Ah, Vitor, mas a gente saiu só com 15 pontos, poderia ter pegado 59 pontos. Aqui, galera, a gente está começando. Quando a gente incluir a parcial nesse operacional, a gente pode buscar trades maiores. Então, e vai ter um macete que eu vou ensinar para vocês na mentoria Jabuti para identificar quais são as vezes que tem troca de paridade com maior probabilidade de pagar um gain alto. Então, aqui teria ganhado R$150. Então, a gente teria voltado aqui o nosso capital para R$1.970. Então, vamos ver o que é que houve aqui o restante do dia. A gente continua operando. Então, a gente teve troca de paridade aqui. Então, a gente teve aqui, ó, preço trabalhando de cima para baixo, ganhando a linha azul. Fechou aqui o box azul. A gente vai entrar aqui vendido nessa operação. O nosso stop aqui estava barato. Vamos pegar aqui para a gente poder ter uma noção. Nosso stop estava aqui no 5.184,5, 22 pontos e meio. E aí o mercado foi e fez o seu trabalho aqui. A gente viu o que aconteceu. Chegou a cair 10 pontos. O mercado chegou a cair aqui 10 pontos. O preço voltou, tirou a gente na entrada dessa venda. Então essa proteção dos 10 pontos salva muita gente. E aqui o preço reverteu e ganhou a linha azul e dessa vez dando sinal de compra. Então a gente entrou comprado aqui no fechamento desse box e buscou os 15 pontos, que provavelmente pagou aqui o take. Subiu aqui e pagou 15 pontos. Então a gente ganhou mais R$150. Então em 2 dias de operações, a gente já está com R$620 positivos. Então vamos ver aqui, a gente está nesse dia com um loss e 2 gains. Então a gente continua nas operações. Aqui novamente a gente teve rompimento da linha azul, ativou o fechamento aqui nesse primeiro box vermelho aqui, fechamento dele. A gente entrou vendido, pagou 15 pontos novamente. Então a gente ganhou mais R$150 de lucro. A gente partiu para 2.270. Agora a gente atingiu uma regra lá do nosso gerenciamento, que é o quê? Quando a gente atinge 45 pontos de gain, e esses 45 pontos não foram feitos em operações que foram gains seguidos, ou seja, a gente teve uma operação que deu stop e 3 que deu gain. Então, a partir de agora, a gente vai continuar operando. Porém, se a gente tomar um stop, a gente para de operar nesse dia. Então, se a gente continuar operando, a gente teve aqui a próxima operação que aconteceu aqui, a abertura desse box verde, ele ganhou na reversão. A gente entrou comprado aqui, não chegou a atingir a proteção. Vamos ver o que é que houve aqui, né? O mercado chegou aqui, subiu 13 pontos, voltou aqui, tirou a gente na proteção. A gente saiu no 0 a 0. A gente continua operando. A próxima operação que aconteceu foi esse box vermelho, ganhou a linha azul para baixo. Então a gente entrou vendido aqui. Vamos ver se a gente teria saído na proteção. Vamos dar uma olhada aqui. O mercado chegou a cair 9 pontos. Aqui chegou a cair 10, tirou a gente de novo aqui na proteção. Então a gente saiu aqui na proteção. Então aqui a gente teve uma outra operação aqui no campo da venda. Foi essa operação aqui. A gente entrou vendido nela. Chegou a cair 7 pontos. E aqui a gente tomou 130 de stop. E a gente encerra aqui porque a gente tomou um loss na sequência. Se a gente tivesse continuado, essa operação aqui provavelmente teria dado um gain. Pagou um gain aqui. A gente teria ganhado aí e continuado aí nas operações. Mas enfim, a gente não vai seguir aqui por causa da nossa regra de gerenciamento de risco. Vamos para o próximo aqui, que é o dia 4 de novembro. Então, dia 4 de novembro ele abriu dentro da região de lateralização, ganhou a linha azul, ativou compra no fechamento desse box, a gente entra comprado aqui, vamos ver o que aconteceu na nossa primeira operação do dia. Então, a gente teve aqui, pagou aqui os 15 pontos. Então, nesse caso aqui, a gente ganhou R$150. Segunda operação do dia, a gente entrou aqui na venda. Então, a gente acabou entrando aqui na venda. Fomos estopados. A gente tomou um stop aqui de mais ou menos 15 pontos. Então, a gente perdeu 150 que a gente ganhou. Virou na compra. A gente entrou comprado aqui. Vamos ver o que aconteceu. Então, a gente teve aqui, andou um pouco. Tirou a gente aqui no stop.
stop 16 pontos. Então a gente já teve aqui 2 stops. E a terceira operação aqui, que foi uma venda, que voltou aqui, a gente tomou um stop de 21 pontos. Então não se assustem com o tamanho desses stops. A gente voltou aqui para 1.770. Nesse caso aqui, a gente para de operar nesse dia. Então a gente só vai operar no próximo, porque tomamos 3 stops seguidos. É a regra. Se acontecer, a gente para de operar. Então vamos agora para o dia 5 de novembro. Dia 5 de novembro, começamos aqui com a primeira operação do dia. Então a gente teve aqui a primeira operação do dia, ganhou o box azul, a gente entra comprado. Então aqui agora ele subiu, pagou direto os 15 pontos. Opa, abri aqui o coisa, abriu direto, ganhamos os 15 pontos. Então a gente pegou aqui R$ 150, voltamos para 1920. O mercado virou aqui, pessoal, ó, a gente já entra vendido aqui nesse ponto. O mercado virou aqui, a gente entrou vendido, caiu 11 pontos, stop na entrada. Viramos para a compra aqui nessa situação, subiu 10 pontos, stop na entrada de novo. 2 operações que a gente saiu no 0 a 0. E aí saiu aqui a terceira operação na venda. E essa operação aqui a gente vendeu. E ele veio aqui, buscou 20 pontos para baixo, pagou os nossos R$ 150. Então aqui a gente vai estar trabalhando sempre a favor da meia frequência, né? Para quem já estudou frequência aí nas nossas aulas da mentoria, vai estar ligado no que eu estou falando. Aqui novamente, ó, ativou a operação de venda, não chegou a vir aqui em cima para estopar a gente, então tomou um calorzinho aqui, mas o mercado chegou a subir aqui 12 pontos, e depois ele derreteu, pagou 15 pontos aqui, então a gente colocou mais 150 no bolso. Então a gente teve aqui segunda operação de compra, que aconteceu aqui nessa região, na verdade foi aqui a abertura do box, abertura do box ele ganhou a linha azul, linha amarela aqui confirmando, então ele subiu aqui 15 pontos, ganhamos mais R$ 150 no bolso. Então aqui agora a gente tem 3 gains seguidos. A gente aprendeu que agora a gente vai operar até a gente tomar aí um loss, né? Então a gente teve aqui mais uma operação de compra. O mercado não atingiu o break-even, subiu, pagou a gente mais 150. Então a gente colocou mais 150 no bolso. Então aqui nesse momento, rapaziada, em 7 dias do mês de novembro, a gente já está com R$ 2.520, né? Para quem começou com 1.500, é um lucro de R$ 1.020 em menos de 10 dias de operações. Então a gente teve aqui a última operação desse dia, foi uma venda aqui nesse ponto. Vamos ver se essa venda estopou. Vamos pegar aqui. Ele chegou a cair 7 pontos e ele voltou aqui, estopou a gente aqui nesse ponto aqui. A gente tomou um stop de R$ 130. Então a gente voltou aqui para 2.390. Então vamos para a próxima etapa aqui, que é o próximo dia. Então o próximo dia foi o dia 8 de novembro. Primeira operação a gente entrou vendido aqui. Acabamos tomando um stop de 16 pontos. Então a gente perdeu aqui 160. A segunda operação do dia foi essa venda aqui. Ele não chegou a ativar a proteção, caiu 15 pontos, pagou 150. Então a gente agora bateu ali um take. Aqui no dia seguinte, ou a segunda operação que a gente teve, foi uma operação de venda aqui, ó, para baixo. Então a gente teve uma operação aqui na venda. Essa operação na venda também pagou os 150, nem tomou calor. Percebam que a maioria das operações que pagam, a gente não toma muito calor. Então já foi lá e pagou. A gente já voltou para 2.530. Então depois a gente teve aqui uma operação de compra. Essa operação de compra aqui, a gente acabou sendo estopado nela. Foi um stop muito pequeno, um stop de 50, 60 reais. Então a gente tomou um stop aqui de R$ 60. Logo em seguida, a gente teve uma operação de venda. Foi uma venda aqui nesse ponto. Então a gente teve essa venda aqui. Não ativou proteção, o mercado derreteu. Vamos ver se ele pagou. Então aqui ele derreteu, pagou 15 pontos para a gente. Então a gente ganhou R$ 150. Logo em seguida, ele deu novamente uma segunda operação de venda, que foi aqui nesse ponto. Então a gente pegou aqui mais uma operação na venda. Vamos ver o que houve aqui. O mercado chegou a cair 13 pontos, ficou sambando, não tirou na entrada. Voltou aqui e pagou mais R$ 150. Então a gente já foi aqui para 2.770. Então a gente teve agora uma outra operação aqui. Foi uma venda. Se essa operação tivesse pago, a gente entraria no modo proteção. Ela não pagou, a gente tomou um stop de 17 pontos aqui. Então perdemos 170.
mas logo em seguida virou uma compra. Então a gente entrou na compra aqui, vamos ver o que aconteceu aqui. Subiu 13 pontos, subiu 14 pontos aqui na verdade, tirou na entrada. Então a gente teve aqui uma segunda venda aqui nesse ponto. A gente tomou aqui 17 pontos de stop nessa vendinha aqui. Então agora a gente teve em seguida uma nova compra aqui. E essa compra estopou a gente em 17 pontos. Atingiu o loss máximo nesse dia. E a gente parou de operar. Então vamos para o próximo dia. Próximo dia aqui que foi o dia 9 de novembro. 9 de novembro abriu o mercado aí para cima, trabalhou, não deu oportunidade. Então a gente teve a nossa primeira operação aqui às 9h30. O mercado não chegou a cair os 10 pontos, desceu, pagou 15 pontos. Então a gente ganhou R$ 150. Segunda operação foi essa operação de compra. O mercado não subiu, veio aqui, estopou a gente em R$ 130. Então a gente tomou aqui um stop de R$ 130. Então a gente voltou para 2.228. Então aqui agora a gente teve uma oportunidade de venda. Vamos ver se ela atingiu o break-even aqui da gente. Ela não atingiu o break-even, a gente saiu aqui com stop de R$ 80. Então a gente perdeu aqui 80. O mercado ganhou aqui a região de paridade, subiu, pagou 15 pontos. Então a gente ganhou R$ 150. Voltamos para 2.350. Aqui a gente teve uma operação de venda, tomamos um susto aqui, mas o mercado derreteu, pagou 150. Então a gente já ganhou mais 150. Olha o fator recuperação dessa estratégia, pessoal. Então depois a gente teve uma terceira operação aqui às 12h17. Foi uma compra, pagou os 15 pontos, ó, e saiu fora, o mercado derreteu. Então a gente voltou aqui para 2.650. Atingiu 3 gains seguidos no dia 9. Então se a próxima operação der gain, a gente continua no trade. Ó. Então aqui a gente teve, na abertura desse candle aqui, deu venda, pagou 15 pontos. Então a gente vem aqui para mais 150, 2.800 e ainda é dia 9. Então vamos ver aqui a próxima operação. Foi uma operação de compra aqui no fechamento desse candle. Subiu 10 pontos, tirou a gente na entrada e depois ele foi embora lá e pagou a gente. Ou teria pago, né? Perdão. Logo em seguida a gente teve uma venda aqui. Essa venda aqui ela não aconteceu aqui, foi no fechamento dessa barra. Então saiu, não atingiu o break-even. E aí, deixa eu ver o horário dessa venda. Ó, essa venda aqui não teria acontecido porque era às 17h05 da tarde, então a gente não teria feito essa venda aqui. Então vamos para o dia 10 de novembro. Então, dia 10 de novembro, primeira operação foi uma compra às 9 horas da manhã. Então foi fechamento desse box aqui. Já pagou os 15 pontos. Então a gente está aqui praticamente a R$ 150 de dobrar o capital nos primeiros 10 dias de operação. Então a gente teve a próxima operação aqui que foi um gain também, venda aqui na troca de paridade, pagou 15 pontos. Então a gente agora está com 3.100 de capital. Terceira operação do dia, fechamento desse box, deu compra aqui, pagou mais 15 pontos. Então a gente foi aqui para R$ 3.250. Então aqui fechamento desse box já sinalizou compra para a gente. 3 gains seguidos, se a próxima operação der loss, a gente para de operar. Então a gente teve aqui compra novamente, pagou mais R$ 150. Então a gente já foi aqui para 3.400. Então a gente teve aqui agora mais uma operação, agora a gente vai operando até dar um loss. Então, ó, mais uma operação aqui que foi de venda, ganhou a região azul. Então aqui derreteu, ó, mercado derreteu, pagou mais R$ 150. Olha isso aqui, pessoal, é absurdo. Vocês viram lá no nosso Stories, 2 dias de operações eu ganhei R$ 655 com um contrato e R$ 1.000 na conta. Vocês terem ideia do potencial dessa estratégia. Então a gente teve aqui logo em seguida mais uma operação, foi uma compra aqui. Ele subiu 10 pontos, tirou na entrada. Depois a gente teve uma outra operação aqui. Isso ainda era 9h50 da manhã, hein? O mês estava meio movimentado. Andou 10 pontos aqui nessa venda, proteção na entrada. A gente saiu no 0-0. Próxima operação aconteceu foi uma compra. Fechamento desse box aqui. Subiu, pagou 15 pontos. A gente continua operando. Enquanto estiver ganhando, a gente continua operando. Então a outra operação que a gente teve foi essa venda aqui, fechamento desse box. E agora a gente acabou tomando um stop aqui de 18 pontos. A gente perdeu R$ 180. Então a gente já dobrou o capital, estamos com R$ 3.520. E ainda é dia 10 de 11 de 2022. Então vamos agora para o próximo dia, para a gente poder ver o resultado. Vamos tentar fazer um mês aqui de operações.
Então vamos lá, puxar aqui o próximo dia. Vamos aguardar aqui o próximo dia. Então o próximo dia aqui foi o dia 11 de novembro. Já abriu aqui sinalizando venda a mercado, ou venda aqui no fechamento desse box. O mercado caiu 10 pontos, tirou a gente na entrada. Então a segunda operação do dia foi essa compra. Sem calor, galera. Percebe que as operações, a maioria sem calor. Passou aqui, subiu, pagou R$ 150. A gente vai para a próxima. Então a próxima operação aqui foi essa venda aqui. Essa venda aqui acabou estopando a gente em 20 pontos. A gente tomou aqui um stop de 20 pontos. Deixa eu puxar aqui menos 180. Então 20 pontos. Terceira operação do dia foi essa operação aqui que deu essa compra. Não chegou a atingir break-even, subiu, pagou os R$ 150. A gente já foi para 3.620. Então vamos para a próxima operação aqui. A gente teve essa venda aqui, fechamento desse box abaixo da paridade azul. A gente quase, aqui a gente foi estopado no dedo, ó, velho. Que ele pagou aqui um ponto para cima. A gente acabou tomando aqui um stop de R$ 160. Então a próxima operação foi essa venda aqui, pagou 15 pontos. Então a gente já recuperou aqui 150. Então vamos para a próxima operação, que foi essa compra aqui. Vamos pegar ela aqui. Essa comprinha aqui não andou, a gente acabou sendo estopado aqui em R$ 140. Então a gente vai para a próxima, que foi essa venda aqui. Tomamos um calorzinho, o mercado derreteu, pagou mais R$ 150. Então tudo isso aqui, gráfico de Renko. Então vamos seguindo aqui o trade. Então a próxima operação foi essa compra aqui às 10h26. Não estopou, o mercado subiu 20 pontos em 1 minuto. Pagou aqui mais R$ 150. Então a gente já está aqui com R$ 3.700 de lucro. Então, a próxima operação foi essa aqui, fechamento do box. O mercado chegou a cair aqui, vamos conferir aqui. Vamos pegar aqui do fechamento aqui do box. O mercado chegou a cair 14,84. Aqui eu vou considerar 15 pontos, R$ 150 no bolso. Aqui a gente teve fechamento. Subiu 7 pontos, voltou aqui, estopou a gente com 120. Opa, perdão aí, pessoal. Estopou a gente com 120. Então a gente voltou aqui para 3.800. Então aqui a gente teve uma nova operação aqui, foi uma venda, a gente tomou um calor, quase estopou a gente. Voltou, não andou o break-even, mas tirou a gente aqui com R$ 90 negativo. Então a gente voltou para 3.710. Houve mais uma operação de compra aqui que foi nessa região. Vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu. Então a gente teve aqui mais um gain de 150. Foi uma nova compra aqui, subiu os 15 pontos. Sempre trabalhando, gente, meia frequência. Então andou aqui 20 pontos, que é quase uma frequência cheia lá pelo teta da Petax. A gente busca 15 pontos, que é a meia frequência. O mercado andou a frequência aí, parou, estagnou. Depois ele sinalizou compra aqui. Vamos ver o que é que houve aqui nessa situação. Então, houve essa compra aqui, a gente foi estopado aqui com menos 160. Então, agora deu venda aqui nessa região. Chegou a subir 10 pontos contra a gente. Voltou 12 pontos, tirou a gente aqui na entrada. Não tem problema, porque logo embaixo deu mais uma oportunidade de venda para a gente. A gente entrou vendido aqui. O mercado derreteu 28 pontos, a gente pegou 15. Então a gente foi para 3.850 novamente. Teve drawdown? Teve, mas a gente recuperou aqui. Logo em seguida, a gente teve aqui compra no fechamento desse box. Pagou os 15 pontos aqui, mais 150 no bolso. Chegamos a R$ 4.000, começando com 1.500. E a gente ainda está no dia 11. Dia 11, dia 12. Nova operação aqui de compra, mais 15 pontos. Ó. A gente teve mais 15 pontos aqui nessa região, mais 150 no bolso. Então aqui, essa operação, Vitor, a gente entra comprado aqui, não entramos comprado aqui. É um erro que está dando no indicador, que eu tenho que ver se eu consigo corrigir. Então por isso é importante fazer a aula do projeto Jabuti. A gente sempre considera a linha que está acima para compra e a linha que está abaixo. Então aqui o que houve foi o seguinte, ele voltou, o preço passou para baixo dessa linha aqui, que foi o que houve aqui, né? E aí logo em seguida ele fechou para cima. Então teria dado uma compra aqui, pela lógica aqui do profit, né? Teria pago, mas a gente não considera esse tipo de situação aqui. É só quando o preço vem de baixo para cima e ganha a linha azul, aí gera um sinal de compra, ou quando ele vem de cima para baixo e ganha a linha azul, gera um sinal de venda, que foi o que houve aqui nesse ponto aqui, ó.
Então aqui ele chegou a cair 6 pontos, subiu, tirou a gente com 14,140 reais. Então aqui a gente continua operando, subiu aqui, pegou a gente aqui, pagou os 15 pontos, então a gente foi para 150. Nova venda aqui, pagou. Vitor, mas não tem limite de gain aí nesse dia não, gente. Enquanto não der 3 gains seguidos, a gente vai embora. Mais 150 nessa venda aqui. Então a gente continua aqui fazendo as operações. Ó. Então a gente teve uma compra aqui, que a gente tomou um stop de 200 reais. Deixa eu ver o horário dessa compra aqui. Essa compra aqui não teria acontecido, gente. 17 horas, a gente não teria mais operado. Então vamos pro próximo dia, dia 14 de novembro de 2022. Então abriu o mercado aqui, a gente não faz nada. O mercado derreteu aqui, deu nosso primeiro sinal de venda, pagou 15 pontos em 4 minutos. Paga rápido, hein, rapaziada? R$ 4.460. Logo em seguida, a gente teve aqui, ó. Aqui a gente teve a operação que eu gosto de chamar de operação perfeita, que é o quê? Quando a gente tem dois sinais seguidos e a gente consegue fazer a dobradinha com dois contratos, ó. Deu uma compra aqui que não estopou e deu uma segunda compra aqui nesse sinal porque ganhou essa linha azul aqui onde está o cursor do meu mouse. Então a gente ficou com dois contratos comprados. O primeiro pagou 15 pontos e o segundo pagou 15 pontos. Então a gente ganhou 300 reais nessa operação. Então, para vocês poderem entender melhor, vamos lá, vamos voltar esse gráfico aqui para a gente poder compreender essa operação aqui. O que é que eu falei para vocês no exemplo anterior? Se o preço ganha a linha azul, a gente entra, desde que ele venha de baixo para cima, a gente entra comprado. Então, foi o que houve aqui nessa situação. A gente entrou aqui porque o preço ganhou essa linha azul e fechou aqui para cima, a gente entrou comprado com um contrato. O mercado ficou lateral. E aí surgiu uma nova linha azul, enquanto a gente ainda estava comprado nesse ponto, derreteu, não estopou a gente, voltou, surgiu uma nova linha azul aqui e ganhou de novo essa linha azul. Entra com o segundo contrato. Então, 15 pontos nos dois. Então, subiu aqui, pagou os 15 pontos, a gente ganhou 300 reais. Então, teve uma terceira operação aqui, que foi essa operação daqui, ó. Foi essa compra aqui em cima da linha azul de novo. Quase estopou a gente. Depois ele voltou, subiu 6 pontos. Houve uma dobradinha de novo, só que essa dobradinha deu errado. Então a gente perdeu aqui 18 pontos. Então a gente perdeu aqui 360 reais, que a gente estava com dois contratinhos. É raro acontecer duas dobradinhas seguidas, mas esse foi um bom exemplo aqui que aconteceu. Andou aqui 10 pontos, stop na entrada. Mais uma operação aqui de compra, pagou 15 pontos. Então a gente vai para mais 150. Então agora a gente vai continuando operando aqui, ó, ou até ele dar as condições de parar de operar. Então houve aqui uma nova operação de venda, chegou a cair 9 pontos, subiu, não estopou a gente, voltou aqui, ficou stop na entrada, entramos aqui vendidos na dobradinha, então voltou ali, tirou a primeira operação no 0 a 0 e essa segunda operação aqui foi estopada em 17 pontos, então a gente perdeu menos 170 reais. Se a gente tomar mais um stop, a gente para de operar. Se a próxima operação for gain, essa questão do stop não vai servir aí como parâmetro. Voltou aqui, a gente foi stopado em menos 180, a gente parou de operar aqui no dia 14 do 11. Então vamos pro próximo dia aqui, a gente dar continuidade aqui nos nossos exemplos do mês de novembro. Então novembro aqui teve mais uma operação aqui, dia 16, foi uma compra aqui, subiu 10 pontos, tirou a gente na entrada. Então a gente comprou aqui, subiu 10 pontos, saiu na entrada. Nova venda aqui, porque ganhou a região azul para baixo. Essa nova venda pagou 15 pontos. Então a gente ganhou aqui 15 pontos para baixo. 150 no bolso. Então aqui deu compra novamente. Subiu 6 pontos. Não estopou a gente aqui, ó. Stop aqui na linha azul estava 0 a 0 aqui. A gente continua no trade comprado. E a gente foi estopado logo abaixo aqui na virada para venda. Então a gente saiu no stop, a gente saiu aqui no stop de 140 reais. Eu sempre coloco 10 reais a mais, gente, porque o stop, se tá em 13 aqui no estudo da gente, a gente foi stopado em 14. Então a gente tomou esse stop aqui. Aqui a gente tomou um calorzinho, o mercado caiu 12 pontos, voltou na entrada, tirou a gente. A gente aguarda a próxima operação. A gente pegou aqui uma segunda compra, em que a gente foi stopado aqui em 17 pontos. Voltou para 4.040. Então aqui ele pagou aqui, pegou uma venda aqui,
subiu aqui, não estopou a gente, voltou, tirou a gente no 0 a 0. A gente continua aqui na compra. Então, aqui na venda, perdão, aqui ó, vendemos aqui, caiu 12 pontos, voltou, tirou a gente na entrada, entramos comprados aqui, não estopou a gente, pagou 150. Então vamos lá. Então vamos fazer um balanço aqui de quanto a gente já ganhou do início do mês até agora. A gente está com R$ 4.190, menos 1.500 de capital. Estamos com R$ 2.690 de lucro, rapaziada. Quase 200% em um mês. Então aqui a gente teve aqui nova entrada para venda. A gente pegou aqui, caiu 10 pontos, tirou a gente na entrada. Então a gente não entrou vendido ali novamente, como sinalizou ali o ponto de venda. Aqui deu compra, a gente saiu no 0 a 0, ele voltou aqui, tirou a gente com menos 15. Perdão, a gente não saiu no 0 a 0, a gente saiu com menos 15. Deu uma nova venda aqui, caiu 10 pontos, tirou a gente na entrada. Aqui a gente tomou um novo stop de 13 pontos. Então a gente tomou aqui 13 pontinhos, menos 130. Aqui deu uma compra, não ativou o break-even, subiu, foi embora. A gente ganhou mais 150, voltamos para 4.060. Então aqui a gente teve nova operação, onde a gente teve uma compra aqui. O mercado subiu 8 pontos, tirou a gente aqui com menos 10. Então a gente está com menos um stop agora no acumulado. Caiu 9 pontos aqui, tirou a gente aqui com menos 130. Então vamos baixando aqui, menos 130. Então aqui virou para compra. A gente teve sinal de compra aqui. Subiu, pagou 15 pontos. Então a gente colocou mais 150 no bolso. Então aqui agora a gente vai para a próxima operação. A gente teve aqui essa venda. Entregou aqui 19 pontos. Então aqui nesse dia ele bateu aqui os 450 de loss, né? O limite máximo de loss que a gente pode tomar, né? Então a gente tomou aqui, deixa eu ver, a gente estava 4.700. Na verdade, essa operação aqui nem teria entrado, né? A gente chegou a 4.700, caiu para 3.980. Então teria atingido aqui o limite de loss lá na nossa primeira regra. Então vamos para o próximo dia aqui, que foi o dia 17 de novembro. Então a gente teve aqui primeira venda, 150 no bolso. Então a gente foi aqui para 4.130. Novamente, ó, essa venda aqui ela não aconteceu porque não tinha linha azul como referência. Então a gente vai aqui para a linha verde, só pagou mais 15 pontos. Então a gente ganhou aqui mais 150. Deixa eu até voltar aqui para explicar, mas quem entrar na mentoria vai entender isso aqui. Ah, Vitor, por que não deu venda aí se tinha uma linha azul aqui nesse ponto? Só que, galera, essa linha azul ela só surgiu nesse box aqui, ó, na vida real. Então, na vida real aqui, quando eu estava negociando esse box, essa linha azul aqui, ela não existia. Ele usou a linha azul de baixo como referência. A gente não usa as linhas anteriores. Então, a gente teve aqui, perdão, uma nova venda, pagou mais 150. Então, a gente subiu aqui. Olha o fator recuperação da estratégia. A gente estava em 4.700, caiu para 3.980 e já está voltando aqui, recuperando o loss aqui. O fator recuperação dessa estratégia é fantástico. Então, subiu aqui mais um 850. Então a gente atingiu aqui 3 gains seguidos. Se a gente tomar um loss agora, a gente para. Então pagou mais uma, 150, a gente continua operando. Mais um loss, a gente para. Deu mais uma compra aqui, nesse ponto aqui, subiu 10 pontos, voltou na entrada, tirou a gente. Deu uma nova venda aqui nesse ponto, mais R$ 150 no bolso. A gente vai operando até a gente tomar um loss, gente. Então aqui, ó, mais uma operação aqui que foi essa compra. Subiu 8 pontos. Essa aqui a gente foi estopado com menos 140. A gente para de operar nesse dia. Tudo 12 horas da manhã. Estamos com 4.740. Então vamos pro próximo dia aqui, que vai ser o dia 18 de novembro. Dia 18 de novembro a gente começou operando aqui. Mercado fechou aqui a primeira operação para compra. Não subiu no break-even, tirou a gente com menos 14 pontos. Então perdemos aqui R$ 140. Segunda operação foi uma venda, foi aqui no fechamento desse box, pagou R$ 150. Segunda operação foi a terceira operação foi uma compra, subiu 7 pontos, não atingiu o break-even, a gente perdeu aqui R$ 150. Voltamos aí para os 4.600. Depois houve uma venda aqui nesse ponto, não andou os 10 pontos para proteger, tirou a gente aqui com menos 140.
Então a gente teve agora uma nova compra aqui. Então a gente está com 2 stops aí seguidos. Se essa compra aqui der loss, a gente para. Pagou R$ 150. Então a gente voltou aqui. A gente continua aí na sequência de operações. A gente teve uma nova venda aqui. Essa venda aqui ele chegou a cair 7 pontos. Voltou aqui, tomamos 170 de loss. Então vamos lá, menos 170. Houve uma nova compra aqui. Essa nova compra que ela subiu, pagou os 15 pontos, só que não teria pego o break-even. Então pagou 150 pontos, ou os 15 pontos, R$ 150. Continuamos na operação. Entrou aqui, tomou um stop de 17 pontos. Então a gente perdeu aqui 17 pontos. Logo em seguida deu uma nova compra, subiu, pagou 15 pontos. Então a gente está aí com mais uma operação aí de gain. Aqui a gente teve uma venda nova, ela não atingiu o break-even, voltou, deu um calor, pagou 15 pontos. Então, se a próxima operação pagar 15 pontos, ativa a nossa proteção diária. Então, a gente teve compra aqui, chegou a subir 8 pontos, voltou aqui, tirou a gente aqui, mais ou menos aqui com R$ 90 negativo. R$ 90 negativo, vamos para a próxima operação. A gente continua operando aqui da mesma forma. Então, a gente teve aqui nova operação de venda, pagou aqui os 150. A gente pegou mais R$ 150, já recuperamos o loss que a gente tomou. A gente teve uma nova compra aqui, pagou 150 também. Então, mais 150. Mais um gain aqui, a gente vai atingir a barreira dos R$ 5.000, né? Então, aqui a gente teve mais um gain aqui, ganhou a região azul. Agora eu já estou indo só pelas operações, pessoal. Eu acho que vocês já entenderam a lógica da estratégia. Mais R$ 150, chegamos a R$ 5.080. Ainda aqui no dia 18 dias de operação, a gente começou com R$ 1.500, pessoal. R$ 5.080 menos 1.500 investido, a gente já está com 3.580 de lucro. A meta mensal, onde a gente tem que parar de operar, é se a gente ganhar R$ 4.200, a gente para de operar, que esse é o limite máximo aí de gain, segundo os backtests que a gente fez. Então vamos lá, dando continuidade aqui na estratégia. Então, a gente teve uma nova compra aqui, subiu 13 pontos, voltou, tirou a gente na entrada. Logo em seguida, nova compra, subiu 10 pontos, tirou a gente na entrada. A gente aguarda a próxima operação. Acabou o dia. Então, dia 21, abriu já com venda, pagou 15 pontos. A gente foi para mais 150. Vamos para a próxima operação do dia 21. A gente teve nova operação no dia 21, subiu 7 pontos aqui. Voltou, tirou a gente com 120 de loss. Então vamos para a próxima operação, que foi essa venda aqui. Vamos dar uma olhada aqui no que é que houve. Então aqui ele chegou a cair 10 pontos, voltou, tirou a gente na entrada. Nova operação de compra, pagou mais R$ 150. Então deu 5.260. Vamos aqui para a próxima operação. Então a gente teve uma nova venda aqui porque ganhou a região. A gente foi estopado aqui em 15 pontos. Essa aqui eu nem vou contar na calculadora, porque logo em seguida a gente entrou comprado e pagou mais 15 pontos. Então ficou eles por eles. Houve uma nova venda aqui, R$ 150. Então vamos lá, fomos para 5.410. Vamos para a próxima operação. Antes de ir para a próxima operação, dá um confere aqui. A gente fazer a conta aqui 4.200 mais 1.500 para mim saber onde é o ponto que a gente vai ter que parar de operar. Então a gente está aqui por mais 2 ou 3 gains, a gente para de operar esse mês. Então aqui agora a gente tomou um stop de R$ 170. Então a gente voltou um pouco para baixo do nosso objetivo. Vamos seguindo operando aqui, né? Então deu uma nova venda, desceu aqui, pagou 150. A gente voltou aí para 5.390. Vamos para a próxima operação, dia 22 de novembro. Abriu aqui já dando venda. Então, ó, dia anterior aqui a gente não vai considerar essa operação. Então, é da linha azul do dia anterior, a gente não considera ela. Então, a gente vai considerar dessa linha aqui, ó. Não subiu 10 pontos para pegar a nossa proteção, subiu aqui, pagou 15 pontos. Então, mais 150. A gente chegou em 5.540. Então, vamos aqui para a próxima operação. Então, aqui foi essa compra aqui nesse ponto. Ela não ativou o break-even e ela também não voltou aqui para estopar a gente um ponto abaixo. E aí ela subiu 150 pontos, pagou a gente
e aí a gente chegou a R$ 5.690, menos R$ 1.500 que a gente investiu, 4.190. A gente não vai entrar na próxima operação para ganhar R$ 10, né, pessoal? Então, batemos a meta mensal aí de R$ 4.200 de lucro. Foram 420 pontos até o dia 22. Dava para tirar férias aí e ficar aí até o dia 30 de novembro aí sem operar, né? Voltar só no início de dezembro. Então, essas são as estatísticas aí para vocês verem um pouco do operacional. Quem está lá no grupo da mentoria do projeto Jabuti, eu vou enviar o código dessa estratégia. A gente vai dar até segunda, terça-feira, para vocês poderem baixar a estratégia, utilizar ela, tirar dúvidas, ver replay dela, para vocês sentirem confiança se vocês vão querer entrar no projeto Jabuti ou não. Então, estatísticas dessa estratégia aqui. A média de lucro anual dela, na média dos últimos 5 anos, está em 280 pontos por mês. Essa é a média de lucro por mês de gain nos meses que dá gain, né? Então, mês que deu gain, 280 pontos mensal por contrato operado, o que vai dar aí uma média de R$ 2.800 por mês por contrato operado. 10 contratos, 28 mil. Então, média de loss mensal com base nos últimos 5 anos. A média de loss mensal nos últimos 5 anos está na casa dos 83 pontos, que vai dar aí R$ 830 no mês. Então, a gente vai ter aí uma média mensal de menos R$ 830 por mês negativo. Então, meses que mais dão lucro, a gente vai ter aí a média de 4 mil. Opa, desenhei errado aqui. 4.200, 420 pontos mês, né? O máximo de lucro que dá em média, o que vai dar aí R$ 4.200 de lucro por mês. Em média, acontece 2 meses desse por ano. Limite de máximo de loss mensal. A gente vai ter um limite de máximo aí de loss mensal de 180 pontos, o que vai dar aí um loss mensal de R$ 1.800 negativo no mês. Então, essas são as estatísticas aí de ganhos mensais. Estatísticas de acerto da estratégia mensal, né? A gente tem aí, durante 12 meses operados, a gente tem, em média, 93% dos meses fechando positivos. E a gente tem aqui 7% dos meses fechando negativos. Isso quer dizer que a gente tem uma média entre 10 a 11 meses fechando positivos. 2022, por exemplo, a gente teve 11 meses fechando positivos. E a gente teve um único mês, que foi setembro de 2022, que fechou negativo com um loss máximo de R$ 1.730. Esse mês aí teria parado de operar, né? Então, esse aí foi o único mês que não poderia ter começado o projeto, né? Então, se tivesse começado o projeto nesse mês, a galera teria tomado ferro, né? Mas o restante dos meses, todos teriam dado positivos. Então, essa seria aí a lógica da estratégia. Para cada mês que a gente começa a operar ela, a gente tem uma chance de 90% de fechar esse mês dobrando pelo menos o capital, né? Então isso é muito importante ressaltar. Taxa de acerto por operação está na casa aí dos 80% das operações aí acabam tendo lucro. Então essa está sendo a média. Entre 75% a 80% das operações são lucrativas. E a gente tem essa taxa de acerto. Agora vamos para a questão do valor do projeto. Para participar desse projeto, vocês vão ter que investir R$ 4.500. Então, esse é o valor aí para participar do projeto por 12 meses. Após os 12 meses, a gente vai encerrar o projeto ou a gente vai ver se dá continuidade no projeto. Desses R$ 4.500, vocês vão ter o direito aí, durante o ano, de estar participando lá do nosso fundo lá de resgate da galera, que vai ser de R$ 40.000. E aí, se vocês quebrarem, se vocês tomarem ferro com o valor que vocês vão operar, de 1.800, a gente vai fazer o resgate do pessoal. Então, esse aí é o valor que vai custar. A gente vai passar lá em 12 vezes. Quem fizer no Pix sai por R$ 4.000 no Pix. Se pagar à vista, a gente dá um desconto aí de R$ 500, mais ou menos aí 11%. Detalhe: Vitor, comecei a operar, fiz besteira operando, quebrei a primeira conta ali com 1.500. Logo depois de um trimestre eu quebrei outra. A gente, se tiver lucro lá nos 40 mil, a gente vai recuperar vocês tranquilamente. Obviamente a gente vai dar prioridade para quem não quebrou, né, gente? Então vamos supor, se a galera, início do projeto, 15 pessoas quebraram
e só deu lucro para resgatar 10, 8, aí a gente vai sortear essas pessoas. Mas foi um segundo momento em que deu lucro lá para poder resgatar 6 pessoas e 8, 9 quebraram, a gente vai dar prioridade para quem ainda não quebrou, né? Para quem está seguindo o gerenciamento correto. E aí, no próximo sorteio, a gente sorteia novamente aí a galera que já quebrou. Então, essa é a ideia do projeto. É um projeto que vai ser fantástico. É uma ótima oportunidade para vocês ganharem grana operando a grana de vocês e ainda ter a chance de participar aí da nossa mesa, da nossa mesa de operação, que vai distribuir lucro para os alunos, né? Então, se a galera não quebrar, a gente pegar um trimestre bom, todo mundo ganhar, o lucro do trimestre a gente vai dividir para vocês, né? A gente não vai pegar nada para gente. A gente vai tirar ali 50% desse lucro e vai dividir para vocês, o resto a gente vai reinvestir lá no projeto do resgate dos alunos. Então, bateu aí, se a gente conseguir no portfólio, sei lá, lucrar 55 mil reais no ano, um exemplo, meio que dobrar o dinheiro, e vão ser 40 vagas aí de trades, a gente está falando aí, gente, que se a gente lucrar 55 mil reais dividido por 40, R$ 1.375 volta para vocês, fora os resgates da galera que quebrou, né? Porque qual que é a ideia? Esse projeto, eu já vou começar operando na estratégia Jabuti, 5 contratos nele. Então a gente está falando aí de 5 vezes 2.800. São 14 mil reais por mês operado na média, né? 2 meses são 28 mil reais. Então, se a gente for fazer a conta aqui, 5 vezes 2.800, só no Jabuti são 14 mil, vezes 12 meses são 168 mil reais. Fora a frequência, vamos adicionar aqui. Eu quero começar isso aqui sem aumentar a posição da conta, né? Então, eu quero começar a frequência, que vai ser uma estratégia que vai rodar no nosso portfólio dessa conta, com 3 contratos. A frequência está dando média aí de 160 pontos mês, né? Dá R$ 1.600. Vezes 3, 4.800. Vezes 12, 57.600. Só essas duas estratégias juntas, ela vai dar 225 mil. Vamos supor que a gente tire aqui 50 mil reais para resgatar o pessoal aí que quebrar no meio do caminho. Sobra 175 mil. No final do ano, esse 175 mil aqui vai ser dividido para os 40 membros aí do projeto Jabuti. Vai ser uma forma aí de vocês ganharem uma grana para vocês começarem a andar sozinhos lá na frente. Então vai dar 4.390. A mentoria sai de graça praticamente, né? E o que você ganhar operando, você já vai tirar aí para você seguir seu caminho, né? Vamos supor que fora isso deu um pouco mais de lucro, você vai sair no lucro da mentoria. Então, essa é a ideia do projeto Jabuti. Porém, esse projeto só vai estar aberto para quem realmente está interessado em estudar, realmente quem está interessado em operar. Se você quer mudar de vida, quer ganhar dinheiro no day trade, quer ganhar dinheiro no swing trade, quer trocar de profissão, se tornar profissional, isso aqui vai ser para vocês. Esse ano de 2023, minha meta é se dedicar a esse projeto e à área de robôs. Então, vou focar nisso. Não vou abrir novas vagas durante o ano, não vai ter lançamento de outro projeto desse, é só esse. Por que que eu não vou fazer mais vagas? Porque eu já tenho a experiência, a carga da Black, a carga ali da mentoria comum, então eu não quero ter muito trabalho. Esse ano eu vou me dedicar exclusivamente a esse grupo e focar mais no desenvolvimento de trade, de estratégia. Então, quem estiver dentro vai estar participando. Então, desde já, obrigado a todos e vamos seguindo, tamo junto, é só o começo.